Muito bem, e nesse vídeo de hoje nós estaremos lendo o capítulo de número 9 do livro A Isca de Satanás, de John Bevere. Como se livrar da armadilha mortal que é a ofensa. Esse livro que já vendeu mais de 1 milhão de cópias publicadas. É um livro ungido, um livro que fez a diferença, um livro que eu ganhei no ano de 2013 e recorrentemente eu volto a ler e reler, e Deus colocou no meu coração de vir e compartilhar com todos vocês aqui do canal. Então o capítulo 9 tem por título A Rocha de Ofensa. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para os que também foram postos. 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo do 6 ao 8. Hoje, o significado da palavra crer tem sido enfraquecido. Aos olhos da maioria, esta palavra passou a significar o simples reconhecimento de um determinado fato. Para muitos, ela nada tem a ver com a obediência, mas na passagem acima, as palavras credes e desobedientes estão representadas como opostas. As Escrituras nos exortam que aquela que nele crê, Jesus Cristo, não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Como resultado da forma como vemos a palavra crer, muitos pensam que tudo que lhes é exigido é crer que Jesus existiu e morreu no Calvário, e que assim estaria tudo acertado entre elas e Deus. Se este fosse o único requisito, os demônios também estariam acertados com Deus. As Escrituras também dizem: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Tiago 2,19. No entanto, não há salvação para eles. A palavra crer tem mais significado nas Escrituras do que reconhecer a existência ou apenas admitir um fato mentalmente. Permanecendo fiéis ao contexto do versículo acima, podemos dizer que o principal elemento do crer é a obediência. Poderíamos ler o versículo deste modo: portanto, para vocês que obedecem, ele é precioso, mas para aqueles que são desobedientes, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. Não é difícil obedecer quando você conhece o caráter e o amor daqueles a quem está se submetendo. O amor é o fator decisivo de nosso relacionamento com o Senhor. Não o amor dos princípios ou ensino, mas o amor pela pessoa de Jesus Cristo. Se esse amor não estivesse firmemente posicionado, estaremos suscetíveis a sermos ofendidos e a tropeçarmos. Os israelitas, a quem o Senhor chamou de construtores, rejeitaram a pedra angular de Deus, Jesus. Eles amavam os ensinos do Antigo Testamento, estavam satisfeitos com as suas interpretações porque elas podiam ser empregadas em seu próprio benefício e usadas para controlar os outros. Jesus, por outro lado, desafiou todo o legalismo que eles tanto apreciavam. Ele lhes disse: examinai as Escrituras, porque julgaste ter nelas vida eterna, e são elas que de mim testificam. João 5,39. Eles não conseguiam entender a ideia de que desde o princípio Deus havia desejado ter filhos e filhas com quem ele pudesse ter um relacionamento. Eles queriam governar e reinar. Aos olhos deles, a lei havia adquirido uma posição superior ao relacionamento. Eles rejeitaram aquilo que lhes foi dado gratuitamente. Eles preferiam conquistá-lo por merecimento. Assim, o dom gratuito de Deus, Jesus Cristo, a esperança de vida, de salvação deles, tornou-se uma pedra de tropeço e rocha de ofensa para eles. Simeão profetizou ao erguer o bebê Jesus em seus braços no templo.
Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel. Lucas 2,34. Observe as palavras ruína e levantamento. Aquele que foi dado para trazer paz ao mundo terminou por trazer espada de divisão àqueles a quem havia sido enviado. Mateus 10,34. E vida àqueles que foram perseguidos pelos construtores, os ministros daqueles dias. Jesus, em muitas ocasiões, confrontou e escandalizou os fariseus, os líderes daquela época. Por eles terem se escandalizado, eles o enviaram para a cruz e eles o odiaram. Mas Jesus os amou o suficiente para dizer a verdade. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adora. Mateus 15, do 7 ao 9. Essa declaração os ofendeu. Observe que os discípulos de Jesus perguntaram a ele imediatamente depois. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabe tu que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Mateus 15, 12. Analise a resposta de Jesus. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Mateus 15, do versículo 13 até o 14. O escândalo não vem quando a verdade é pregada. Revela as suas verdadeiras motivações e faz com que elas mesmas não criem raízes e partam. Visitando outras igrejas, testemunhei muitos casos em que os pastores lamentam pelas pessoas que partiram, seja de equipe, de liderança ou da congregação. Na maioria dos casos, as pessoas ficaram zangadas porque a verdade foi pregada e ela confrontou o estilo de vida delas. Então, elas passaram a criticar todos os detalhes da igreja e partiram. Se os pastores quiserem segurar todas as pessoas que entram pelas portas de suas igrejas, eles eventualmente terão que fazer concessões com a verdade. Se vocês pregarem a verdade, digo a eles, vocês vão ofender as pessoas e elas irão embora. Não lamentem por isso, mas continuem a alimentar e nutrir aqueles que Deus enviou a vocês. Alguns líderes evitam o confronto por medo de perder as pessoas. Alguns são especialmente hesitantes porque o que precisam ser confrontados são os grandes ofertantes e aqueles que possuem maior influência na igreja ou na comunidade. Outros têm medo de ferir os sentimentos de alguém que está há muito tempo com eles. O resultado é que os pastores perdem a autoridade que lhes foi dada por Deus para proteger e alimentar as ovelhas. Quando exerci pela primeira vez o cargo pastoral, um homem sábio me advertiu: permaneça na sua autoridade, ou outra pessoa a tirará de você e a usará contra você. Os pastores que lamentam e choram pelas pessoas que deixam a igreja ou que se recusam a confrontar os membros por serem seus amigos, terminam por ver o óleo da unção em suas vidas secar. Alguns ministros morrem, enquanto outros simplesmente vivem uma vida de imitação. Inconscientemente, eles escolheram o seu relacionamento com os homens ao seu relacionamento com Deus. A Bíblia não registra que Jesus tenha reagido a qualquer dos homens que o abandonaram. O seu único prazer era fazer a vontade do Pai. Ao fazer isso, ele beneficiaria um número muito maior de pessoas. Se você deseja a aprovação dos homens, a unção de Deus não pode cair sobre você. Você precisa propor em seu coração a falar a palavra de Deus e a fazer a sua vontade, mesmo correndo o risco de ofender e escandalizar as pessoas. Jesus, ele escandalizou as pessoas da sua própria cidade natal. Mateus 13, do 55 até o 57, que vai dizer: não é este o filho do carpinteiro? Não se chama a sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde vem tudo isto? E escandalizando-se nele, Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa.
Jesus escandalizou os membros da sua família. A base está em Marcos capítulo 3, versículo do 21 e do 31 até o 35, que diz: E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: Está fora de si. Nisto chegaram a sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: Olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu, dizendo: Quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam sentados ao redor, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Jesus também escandalizou a sua própria equipe. E a base para isso está em João, no capítulo 6, no versículo 60 até o 61, que diz assim: Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: Dura esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: Isto vos escandaliza? À vista disso, muitos de seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. João 6, 60, 61 e também o 66. Jesus também escandalizou alguns de seus amigos mais próximos. E João 11, do 1 ao 3 vai dizer: Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: O Senhor está enfermo. Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. João 11, do 1 até o 3. E Jesus escandalizou João Batista. Até João Batista teve que lidar com a tentação de se escandalizar com Jesus. Lucas 7, do 18 ao 20, que vai dizer: Todas essas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando depois dele, enviou-os ao Senhor para perguntar: És tu aquele que estavas para vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: És tu aquele que estava para vir, ou esperamos outro? Lucas 7, do 18 ao 20. Ofensas sem desculpas. Mesmo quando somos treinados nos métodos de Deus, como João era, ainda assim é provável que tenhamos a oportunidade de nos ofendermos com Jesus. Se você realmente o ama e crê nele, você lutará para não se ofender, entendendo que seus caminhos são sempre superiores ao seu. Do mesmo modo, se vamos obedecer ao Espírito de Deus, as pessoas se ofenderão conosco. Jesus disse em João 3,8: O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Alguns não compreenderão quando você se mover com o Espírito. Não permita que a reação desagradável das pessoas o detenha em fazer o que você sabe em seu coração que é pura verdade. Não impeça o fluir do Espírito pelos desejos dos homens. Pedro ele vai resumir muito bem isso. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que nos resta na carne já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. 1 Pedro 4, 1 e 2. Quando vivemos para a vontade de Deus, não mais realizaremos os desejos dos homens. O resultado é que sofreremos na carne. Jesus sofreu a sua maior oposição por parte dos líderes religiosos. As pessoas religiosas acreditam que Deus só opera dentro dos limites dos parâmetros delas. Elas acreditam que são as únicas que têm uma ligação com Deus. Se o mestre ofendeu as pessoas religiosas quando ele era guiado pelo Espírito há 2000 anos, aqueles que o seguem certamente também as ofenderão. Se alguém desafia a verdade do Evangelho, é hora de partir para a ofensiva sem desculpas. Precisamos determinar em nosso coração que
obedeceremos ao Espírito de Deus, independente do preço a ser pago. Então não teremos de fazer escolha sob pressão, porque ela já terá sido feita. Então, irmãs, antes de concluir aqui com o testemunho, eu gostaria de informar que o link para você adquirir esse livro, se você quiser e assim preferir de forma física, eu vou deixar o link aqui na descrição abaixo. E dentro da minha visão, do que eu entendi, compreendi nesse capítulo, é que se nós quisermos verdadeiramente fazer a vontade de Deus e seguir piamente aquilo que o Senhor já deixou na sua palavra, certamente nós iremos padecer por oposições, perseguições, e não são muitas das vezes os que estão de fora, mas os que estão dentro, os que estão próximos, aqueles que estão bem próximos de mim e de você. Isto é, se nós pregarmos aquilo que verdadeiramente Deus determinou. Eu tenho aprendido que com a caminhada cristã, que a palavra de Deus, ela nos confronta, irmãs. A palavra de Deus, ela nos confronta. E eu glorifico ao Senhor porque quando a palavra de Deus, ela nos confronta, ela produz uma mudança. Ela produz, uma limpeza, uma mudança. E não é algo ruim, é algo bom. Porque nós enxergamos verdadeiramente quem nós somos, pecadores, que precisamos e dependemos da graça de Deus. Então, assim como Jesus ele encontrou perseguições, muitos se ofenderam pela palavra dele, eu quero encorajar não só você que está aí nesse áudio ouvindo, mas a mim mesma, a permanecer naquilo que Deus determinou, que é falar a palavra que ele mandou, independente se muitos vão concordar ou não, Não se deixar levar pelas caras feias, pelas oposições, pelas oposições, pessoas que deixam amizade, não quer mais andar com você, porque verdadeiramente foi uma palavra de confronto. Então, para concluirmos aqui, Jesus ofendeu algumas pessoas por obedecer ao seu Pai, mas nunca causou uma ofensa para defender os seus próprios direitos. E aqui o testemunho recentemente li em seu livro A Isca de Satanás e queria apenas dizer que ele me libertou completamente a uma área da minha vida, na qual eu pensava que jamais seria liberto. Quero apenas lhe dizer obrigada por escrever esse livro, porque ele mudou a minha vida. C.R. Tennessee. Que Deus abençoe, fica na paz e até o próximo capítulo, se Deus assim permitir. Tchau.